Você já ouviu falar de um navio que era considerado inafundável? Um verdadeiro palácio flutuante, símbolo do orgulho da engenharia humana no início do século XX, que terminou em uma tragédia tão profunda que ecoa até hoje? Pois bem, essa é a história do Titanic, uma narrativa marcada por ambição, luxo, desigualdade, heróis anônimos e lições amargas. Neste vídeo do canal Como é que é, você vai conhecer toda a trajetória do navio mais famoso da história, desde sua concepção grandiosa, passando pelo embarque de passageiros marcantes, até os minutos finais de horror no Atlântico Norte. Prepare-se para descobrir segredos, curiosidades e personagens reais que estavam a bordo dessa lenda dos mares. E já sabe, né? Se você gosta de histórias como essa, cheias de detalhes que a maioria dos documentários deixa de fora, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tudo começou no início do século XX. A White Star Line, uma das maiores companhias de navegação do mundo, decidiu enfrentar a concorrente Cunard Line, que dominava as travessias do Atlântico com navios velozes. Em vez de apostar em velocidade, a White Star investiria em luxo e grandiosidade. Assim nasceu a ideia dos navios da classe Olympic, Titanic e Britannic. O Titanic começou a ser construído em março de 1909 nos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. Mais de 3.000 trabalhadores participaram da obra. Foram utilizados cerca de 3 milhões de rebites e mais de 46 mil toneladas de aço. O navio media 269 metros de comprimento, quase 3 campos de futebol, e 28 metros de largura. Com capacidade para mais de 2.200 pessoas, era, na época, o maior objeto móvel já criado pelo homem. Ele tinha 9 convéses, piscinas, academia, restaurante à la carte, biblioteca, quadras de squash e cabines luxuosíssimas. Algumas suítes da primeira classe custavam o equivalente a $100 mil hoje. O Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912. Passou por Cherbourg, na França, e Queenstown, na Irlanda, antes de se lançar no oceano rumo a Nova York. A bordo estava uma verdadeira colcha de retalhos da sociedade da época. Na primeira classe, viajavam milionários, aristocratas, artistas e empresários. Entre eles, nomes como John Jacob Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo, e Isidor Straus, dono da Macy's, acompanhado da esposa Ida, que protagonizaria uma das histórias mais comoventes da tragédia. Na segunda classe, estavam professores, comerciantes, missionários e até um casal recém-casado em lua de mel. E na terceira classe, ou steerage, a maioria dos passageiros eram imigrantes irlandeses, escandinavos e do leste europeu, que sonhavam com uma nova vida na América. O navio era comandado pelo experiente capitão Edward John Smith, que planejava se aposentar após aquela viagem. Ele era respeitado e admirado, especialmente entre os ricos da primeira classe. Durante os primeiros dias de viagem, o Titanic foi palco de festas, jantares luxuosos e experiências dignas da alta sociedade. Os salões da primeira classe brilhavam com lustres de cristal e a comida era servida em 10 pratos. Enquanto isso, na terceira classe, as acomodações eram simples, mas mesmo assim muito melhores do que as condições de outros navios da época. Os passageiros se divertiam, faziam apostas sobre quando chegariam a Nova York e ignoravam os pequenos avisos de icebergs emitidos por outros navios. Ao todo, 7 alertas de gelo foram recebidos pelo Titanic em 14 de abril. Mas o clima era de confiança. Afinal, o navio era considerado inafundável. Às 23h40 do dia 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. A pancada foi leve para muitos passageiros. Alguns sequer acordaram. Mas abaixo da linha d'água, 6 compartimentos começaram a ser inundados.
O navio havia sido projetado para flutuar com até 4 compartimentos alagados. 6 significava sentença de morte. Thomas Andrews, o engenheiro-chefe do navio, logo entendeu. Era uma questão de horas até o navio afundar. O rádio começou a emitir sinais de socorro, mas o navio mais próximo, o Californian, estava com o rádio desligado. Apenas o Carpathia, a 93 quilômetros de distância, respondeu. Levaria quase 4 horas para chegar. Havia apenas 20 botes salva-vidas, suficientes para cerca de 1.178 pessoas, pouco mais da metade a bordo. E mesmo assim, os primeiros botes partiram quase vazios, porque muitos acreditavam que era apenas uma precaução. Histórias de heroísmo e covardia se misturam nessa parte. Ida Strauss se recusou a deixar o marido. Já vivemos juntos tantos anos. Para onde você for, eu vou também. Morreu com ele. O músico Wallace Hartley e sua banda continuaram tocando até o fim, tentando acalmar os passageiros. A música final que tocaram, dizem que foi Nearer, My God, to Thee. Margaret Molly Brown, uma milionária americana, assumiu o comando de um dos botes e ajudou a salvar várias pessoas. Ela ficou conhecida como a inafundável Molly Brown. Enquanto isso, muitos homens se disfarçaram de mulheres para conseguir lugar nos botes. Outros, como Benjamin Guggenheim, colocaram smoking e disseram: "Estamos preparados para morrer como cavalheiros." Às 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912, o Titanic partiu ao meio e desapareceu sob as águas geladas do Atlântico. Estima-se que 1.500 pessoas morreram por afogamento ou hipotermia. Apenas 705 sobreviveram. Algumas pessoas escaparam da tragédia por pouco. J.P. Morgan, o magnata financeiro que financiou o Titanic, cancelou sua viagem de última hora. O famoso fotógrafo e explorador Alfred Gwynne Vanderbilt também não embarcou. Milton Hershey, fundador da empresa de chocolates Hershey's, também tinha uma passagem, mas desistiu. Entre os sobreviventes estavam a atriz Dorothy Gibson, que pouco depois estrelaria um filme sobre o naufrágio, e o jovem Jack Thayer, de 17 anos, que pularia no mar e conseguiria se salvar. Muitos sobreviventes relataram que o maior sofrimento foi ouvir os gritos no escuro. Os botes não voltaram para resgatar os náufragos por medo de serem virados por eles. A notícia chocou o mundo. Como um navio tão grande e moderno havia naufragado tão rapidamente? As investigações apontaram falhas graves, excesso de confiança, número insuficiente de botes, navegação arriscada e má comunicação. O naufrágio do Titanic levou a mudanças nas normas marítimas. Passou a ser obrigatório o número suficiente de botes para todos e o monitoramento de gelo no Atlântico foi intensificado. Além disso, o rádio deveria ser mantido ligado 24 horas em todos os navios. Mas o Titanic não morreu ali. Ele se tornou um ícone da cultura popular, inspirando livros, filmes, músicas e exposições. Sabia que o Titanic transportava um carro Renault de luxo pertencente a William Carter? Ou que havia um livro publicado 14 anos antes chamado Futility, com uma história assustadoramente parecida. Um navio chamado Titan que afunda após bater em um iceberg. Há também teorias conspiratórias. Alguns dizem que o Titanic foi trocado pelo Olympic em um golpe de seguro. Outros acreditam que o banqueiro J.P. Morgan teria orquestrado o desastre para eliminar concorrentes. E ainda há as histórias dos cães a bordo. Apenas 3 sobreviveram, todos de pequeno porte. O Titanic foi encontrado apenas em 1985, a mais de 3.800 metros de profundidade. A partir daí, mergulhadores começaram a recuperar objetos do fundo do oceano, desde sapatos até pratos intactos. Hoje, o Titanic é mais que um naufrágio. Ele é símbolo da arrogância humana diante da natureza, da luta pela sobrevivência e do valor da vida.
É lembrança do que pode acontecer quando segurança é deixada de lado em nome do status. O Titanic não foi apenas uma tragédia, foi um espelho da sociedade da época, mostrou as diferenças de classe, o heroísmo nos momentos mais escuros e a fragilidade da vida humana diante da natureza. E aí, como é que é? Você conhecia todos esses detalhes do Titanic? Qual dessas histórias mais te impactou? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Isso ajuda demais a manter o canal vivo e trazendo conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.